Olha, eu quero começar te perguntando como é que você dormiu nessa noite? Dormiu bem? Eu espero que você tenha dormido muito bem. Comenta aí se você dorme bem ou não. Vamos falar aqui de algumas pessoas que não dormiram essa noite e não vão dormir nas próximas. Pois bem, a Polícia Federal começou a enviar notificações intimando, são notificações, intimando militares a depor no âmbito do inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Entre os militares está um general da ativa, o general Dutra de Menezes, era o general que era o chefe da guarda presidencial no Palácio do Planalto. Ele vai depor. Também vão depor praticamente todos os oficiais do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Praticamente todos eles vão depor. No total, mais de 80 militares foram intimados já pela Polícia Federal a depor. Olha, foi tanta intimação que as intimações começaram a chegar ontem, na segunda-feira à tarde. Menos de meia hora depois de começar a chegar as intimações, já tinha matéria na grande mídia falando disso. Até de militar ligando uns para os outros desesperados. Por quê? Porque nos bastidores, os milicos estavam tentando algum tipo de anistia, algum tipo de, olha, quem sabe o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não investigam, pegam uma linha de investigação por aqui e esquecem os militares no caminho, passam da parte dos militares na investigação. Seria bom isso para todo mundo. Estavam tentando pregar os militares. Para todo mundo quem? Para esses bandidos, né? Pois bem, não. Esqueceram de combinar com Alexandre de Moraes e com o atual presidente do Superior Tribunal Militar. Por quê? Porque o atual presidente do STM, ele foi piloto de avião do avião presidencial do Lula durante 7 dos 8 anos de governo do Lula. 6 dos 8 anos de governo do Lula. E ele é bem ligado ao Lula e ele foi indicado para o STM no governo Dilma. E ele já falou, ó, não vai ter militar sendo julgado pela justiça militar, exceto por eventuais crimes militares que eles tenham cometido. Aí vai ser um julgamento à parte, porque os crimes civis que eles cometeram serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal na Justiça Civil. Eu não tenho nada com isso, ou seja, ele acabou com qualquer projeto aí de anistia para os militares. Eu vou te explicar aqui em que pé está essa investigação e por que, muita gente deve estar se perguntando, Tiago, os atos foram dia 8 de janeiro, a gente já passou até do 8 de abril, quer dizer, faz mais de 90 dias o negócio aí. Por que que esse pessoal aí só vai depor agora? Vou te explicar tudo aí, você vai entender, aí vai ligar os pontos do quebra-cabeça. Antes eu peço um segundo que você se inscreva aqui no canal. Olha, o governo Lula está sob o bombardeio de toda a grande imprensa, então a gente precisa fortalecer as mídias que estão falando a verdade sobre o caso da economia, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, inscreva-se também nas minhas outras redes sociais, siga lá, tá na descrição o link, e pode se inscrever também em outros canais de esquerda. A gente precisa fortalecer a comunicação da esquerda. Eu, você, nós somos o Jornal Nacional do Lula, porque se for depender da grande mídia para falar, a velha imprensa, né, para falar a verdade, olha, senta num sofá mais confortável que esse aqui para esperar sentadinho ou sentadinha, porque não vão falar. Ó, vamos agora falar sobre aqui o 8 de janeiro, os generais, em que pé tá isso tudo aí, por que demoraram tanto para depor? Pois bem, eu expliquei algumas vezes que quando você pensa ali naqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro, você tem que fazer uma pirâmide, né? Que foi como foi organizado aquilo tudo. No topo da pirâmide são os principais beneficiários, quem começou a organizar tudo aquilo, que é Bolsonaro e seus filhos. Então, no topo da pirâmide. Na base da pirâmide, quer dizer, lá na ralé ali da pirâmide, estão esses imbecis que invadiram, esses terroristas que invadiram a sede dos três poderes e os imbecis que ficaram na frente dos quartéis aí por 70 dias, em banheiro unissex, aí alagava, ficava água de cocô até o joelho, cantava o hino nacional. Esses aí estão na base da pirâmide. Então a investigação do Supremo Tribunal Federal começou na base da pirâmide, porém, eram mais de 1.500 terroristas. É gente pra caramba. Eu vi uma matéria no UOL, olha, uma das coisas mais criminosas que eu vi aí faz uns 10 dias mais ou menos, que comparava, eles só não fizeram a comparação direto porque o UOL não admite erros da Lava Jato, né? Erros não, crimes da Lava Jato. Mas chegou a comparar decisões do Alexandre de Moraes quanto aos terroristas que foram presos com a juíza copia e cola, a Gabriela Hart, que inclusive ela tá na armação Moro PCC, e aí depois ela ganha tanto destaque aí na grande imprensa faz umas 3 semanas,
descobriu-se que o pai dela ganhou aí um negócio bilionário da Petrobras e a imprensa ignorou. Pois bem, porque o Alexandre de Moraes tinha que dar decisões sobre mais de 1.500 pessoas em casos que eram iguaizinhos. Casos iguais. A pessoa fez o quê? Olha, ela invadiu o prédio e depredou. Aí que o UOL queria que o Alexandre de Moraes desse uma decisão completamente diferente. Falava, olha, tem trechos que são parecidos. É óbvio. Tem 1.500 crimes iguais, a decisão do juiz vai ser parecida. Tá. O que acontece? Imagina o tanto de gente que foi colhida depoimento, que a Polícia Federal viu o celular deles, tudo mais. Ok, aí vai subindo na base da pirâmide. Aí foram alguns financiadores, alguns começaram a ser presos. Muitos foram presos. Teve operação, praticamente toda semana tinha uma operação. Depois começou a cada 2 semanas. A última faz o quê? Faz quase 3 semanas. Mas está tendo. E aí, quando tem operação, alguns dos que são presos é um perrapado ou outro, tipo o imbecil que sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. Outros não. Outros são realmente financiadores e sabem mais. Esse pessoal que vai preso tem uma coisa: quanto mais vai passando o tempo, mais eles vão chorando e mais eles vão querendo delatar para serem soltos. Muitos, inclusive, acreditam que não fizeram nada de errado e eles acham que podem contar tudo, porque quer dizer, não fiz nada errado, eu posso contar. Tá. Vai subindo. Chegou na ralé, chegou em muitos dos financiadores, agora tem os militares. Depois dos militares, junto aqui com os militares, tem os militares que estavam diretamente no governo Bolsonaro, que é uma outra classe de militares. Lembra, esse militar adora hierarquia? Então tem hierarquia. Primeiro eram os milicos bolsominions, depois lá acima deles estavam os milicos que participavam do governo Bolsonaro diretamente. Então agora está subindo. Esse pessoal que já foi preso, já foi depor. Segundo os pirâmides, muitos já foram presos e já depuseram, agora chegou nos militares. Vão depor aí. Entre eles, o General Dutra. O General Dutra, ele protagonizou junto com o Flávio Dino um dos diálogos daqueles que vão... Tem que estar, eu vou falar, o Camilo Santana, isso tem que estar em livro de história, e eu vou falar, eu digo mais, para facilitar o aprendizado, manda fazerem um filme sobre isso para mostrar tanto para as criancinhas, depois quando for adolescente, em outros anos aí da vida escolar, mostra mais algumas vezes para reforçar. Entre as coisas, esse diálogo aqui do Flávio Dino com o General Dutra no dia 8 de janeiro. Vou ler para você. Tentando mostrar algum controle da situação, o general, que era o chefe da guarda presidencial, que era quem tinha que proteger o Palácio do Planalto, disse ao ministro numa das salas do Ministério da Justiça: já estão evacuando o palácio. Ao que Dino perguntou: quantos presos? Dutra de Menezes respondeu com outra pergunta: presos? Foi o bastante para Flávio Dino, já com nervos à flor da pele, sair do sério. Presos, general. Tem que prender, general. Eles cometeram um crime, general. Tentei fazer aí mais ou menos com o tom de voz do Flávio Dino, que deve ter sido aquele tom de voz irritadíssimo. Preso, general. Tem que prender. General maldito. Pois bem, aí... Foi só então que Dutra de Menezes ligou para um coronel mandando deter os baderneiros. A propósito, o general deixará em breve o posto... Já deixou a matéria do dia 8 de janeiro, à noite, ou do dia 9 de manhã, deixou já o cargo e agora vai depor, vai ser um dos primeiros a depor. Então a investigação está agora nos militares. O que está querendo a Polícia Federal? Está querendo ver se nesses depoimentos, primeiro, se pelo menos 1, 2, 3, 5 talvez, quem sabe 20 desses 80 militares estão dispostos a delatar, ou seja, a falar alguma coisa a mais do que o que a Polícia Federal já sabe. Porque demora tanto. Ah, Thiago, mas você fala que tem uma pirâmide e tudo mais, eles começam aqui pela base, aí foram pelos financiadores, mas tá, não podia pegar o depoimento dos generais antes? Não. Por quê? Imagina a pirâmide. O pessoal que está aqui, eles podem delatar uns aos outros ou quem está acima deles. Quando todo mundo aqui já falou o que tinha que falar, você vai um pouquinho acima da pirâmide. O pessoal que está aqui não pode delatar quem está embaixo, porque esse pessoal já foi pego, já estava preso, alguns foram soltos aí, estão com tornozeleira, serão presos de novo, depois do processo. Tá. O pessoal dessa parte da pirâmide só pode delatar eles, outros aí da mesma hierarquia, ou quem está acima. Chegou nos militares. Então agora, o que quer saber? Um pode delatar o outro, ou quem está acima. E quando eles forem depor, agora a Polícia Federal já tem, veja, nada disso vazou, não está vazando quase nada dessa investigação. A Polícia Federal já tem depoimento tanto dos 1.500 terroristas, como de dezenas ou centenas de financiadores.
sobre esses mais de 80 militares. Então eles vão ser confrontados com perguntas que a Polícia Federal já sabe a resposta. Muitas dessas. Por quê? Porque é uma estratégia que policiais usam no mundo inteiro para saber se a pessoa está mentindo. Porque eu sei a resposta, eu vou fazer a pergunta. Vamos ver se esse cara vai se incriminar, se ele vai incriminar outras pessoas ou não. Vamos ver se ele talvez ele tente se salvar dessa aí. Você conta uma história lá e pergunta para ele alguma coisa. Talvez tem gente que age como o cara tenta se salvar, mas aconteceu mesmo, até entrega a outros. Tem cara não, que tenta falar que não sabe nada, ou tenta negar que a coisa aconteceu. Então a Polícia Federal, já sabendo a resposta, faz as perguntas, aí vai. Aí os delegados têm muita experiência, vai conduzindo o depoimento de maneira em que a Polícia Federal consegue um número máximo de informações possíveis daquela pessoa. Se o depoimento fosse feito 3 meses atrás, o que aconteceria? A Polícia Federal não teria muitas informações que tem hoje. Aí alguém pode falar, Thiago, mas eles poderiam depor 2 vezes, mas aí não tem a mesma força. A pessoa que já deu uma história, ela se prende naquilo, agora não, a pessoa não está presa a uma história, ela nunca falou oficialmente nos autos. O depoimento vai direto para os autos, é oficial. A pessoa quando vai para quando fala uma coisa, depois de 3 meses vai mudar, porque a Polícia Federal falou, o cara não vai querer fazer isso, pegar mal nos autos do processo, o advogado falou, não faça isso, tudo mais. Então não, vão depor todos agora. Lembre-se, esse pessoal tá tudo com advogado bolsominion. Olha, vai pesquisar aí o nome dos advogados desses militares, põe lá no... Como que é o site lá, vamos falar, Jus Brasil, põe lá o nome dos processos que esses advogados estão e vê lá quem são outros clientes desses militares aí. Mas olha, é só militar, ex-torturador da ditadura, ou familiares de torturador da ditadura, deputados bolsominions. Olha, um deles tem um advogado, é o mesmo advogado do Daniel Silveira. Ele apresentou uma notícia-crime contra mim em 2021, tentou me prender. O Daniel Silveira queria me prender, ele pediu a minha prisão. O Ministério Público lá, o procurador, deu-lhe um esporro no advogado Daniel Silveira. Só faltou falar, ô seu burro, próxima vez que você fizer um negócio, vem acompanhado das mínimas provas. Só faltou falar, ó, perdi tempo lendo o seu requerimento aqui, ô seu burro. Pois bem, esse cara vai ser advogado de um dos militares. Então imagina que a estratégia deles vai ser uma estratégia burra. Uma estratégia muito burra. Então esse pessoal vai começar a colocar a corda no próprio pescoço e dar para o Flávio Dino e para o Alexandre. Vai, puxa, mas puxa quando vocês quiserem. Puxa no melhor momento possível, ou no pior para os milicos e para o Bolsonaro. Viu, Alexandre e Flávio Dino? E aí sabe o que vai acontecer? Diante da corda no pescoço, vai começar a apertar um pouquinho, aperta, vai assim, e vai fazer, sabe o quê? Delata quem está acima de você. Quem está acima desses militares? Quem mandou os militares do GSI participarem do golpe de Estado, deixarem armas, fuzis numa sala aberta e falarem bem-vindo, eu ia falar em inglês agora, welcome, os terroristas, e ali darem as boas-vindas, abrirem as portas para os terroristas? Quem mandou? Será que foi um outro general que está um pouquinho acima nessa pirâmide, nessa hierarquia? Ó? Estamos aqui nos militares que não faziam parte do governo Bolsonaro ainda. Alguns sim, os do GSI. Quem era o chefe do GSI? Heleno. Era o Heleno. E o Dutra de Menezes? Quem é que era amiguinho dele? Braga Neto. Braga Neto. Vai chegar lá, calma, tá chegando. Vou falar, calma. Alguns falam, a vingança é um prato que se come frio. Nem é por comer frio ou quente o prato, não. Vou falar, não é nem sobre isso. Esse caso é sobre a investigação demora, porque são muitos investigados, é um crime muito grande, uma magnitude enorme, mas prepara. Serão dezenas de militares da ativa presos. Vai ter milico general preso. Presidente do STM, ele tentaram recorrer ao STM, o presidente do STM já falou, ó, lavo minhas mãos, ó, danem-se vocês, danem-se. Quem mandou cometerem crimes? O tal do Tenente Coronel Cid, isso é uma matéria no Globo, ontem de manhã, da Bela Megali, que é o seguinte, pessoas que perguntam ao Xandão, ô Xandão, e sobre o Tenente Cid? O Xandão fala, esse vai ter um encontro comigo. Prepara, o Tenente Cid, prepara. Que, ó,
Vai vendo aí o sol bonitinho, que já já, ó, você vai ver o sol assim, ó, nascer quadradinho, quadradinho, viu, Tenente Coronel Cid? Isso que vai acontecer contigo e com os outros também. Tentaram dar o golpe de Estado e veja bem, se desse o golpe de Estado, iam prender o Xandão, iam tentar prender o Thiago, iam torturar, iam matar, iam estuprar a mulher, iam fazer um monte de coisa, que é o que esses bandidos fazem. Lembre-se muito bem disso, jamais esqueça disso. Nunca tire isso da sua cabeça, que a grande mídia tenta falar, olha, passaram 100 dias do governo do Lula, nenhum marco. O Lula só fez programas do passado. O Lula acabou com o golpe de Estado desses bandidos. Muito jornalista que está aí reclamando do governo Lula estaria preso hoje se tivesse esse golpe de Estado. Estaria preso. E digo mais, merecem a desgraça de Bolsonaro que eles plantaram, mas o resto do Brasil não merece. Por isso nós, eu e você aí que está assistindo, tiramos o Brasil daquela lama e elegemos Lula. Ah, se fosse para defender a grande mídia, eu não movo um dedo aqui para defender esses malditos, que eles sempre foram e sempre serão parte do problema. Eu peço aí a sua inscrição no canal, que nós aqui somos parte da solução. Falou!